Você já parou para pensar que o maior problema da igreja hoje não está fora dela, mas dentro? Que o verdadeiro veneno que corrói o corpo de Cristo não vem dos inimigos lá fora, mas dos próprios fiéis? Existe um hábito sombrio, um ritual que a maioria dos cristãos pratica sem nem perceber, e que faz com que o Espírito Santo simplesmente se afaste do culto, deixando tudo vazio, sem poder e fazendo o verdadeiro mover de Deus cessar no meio do povo. Esse hábito não é pecado escancarado, não é aquilo que o pastor costuma pregar do púlpito para condenar. É algo muito mais sutil, mais perverso e por isso mesmo muito mais letal. É o fingimento espiritual. O ato de se apresentar diante de Deus com máscara, fingindo o que não sente, encenando uma devoção que está morta por dentro. É o teatro do falso crente, da alma enganada, da hipocrisia que veste a roupagem da santidade. Não se engane, meu amigo. Fingir diante de Deus não é uma brincadeira inocente. É uma afronta ao Espírito Santo, uma blasfêmia silenciosa que escapa dos olhos humanos, mas não do olhar do Altíssimo. Porque o Espírito não habita em meio à falsidade, não se move onde reina a mentira e definitivamente se recusa a operar onde o coração está vazio e a boca cheia de palavras vazias. E o pior, essa farsa é tão comum que está matando a igreja de dentro para fora. Igrejas cheias, cultos lotados, gente cantando alto, levantando as mãos. E mesmo assim, uma frieza espiritual que congela tudo. Onde está o fogo? Onde está a unção? Porque Deus parece estar em silêncio? Porque o Espírito Santo foi expulso? Por esse hábito maldito do fingimento. Essa máscara espiritual tem várias faces. É o sorriso falso no meio da dor profunda. É a oração mecânica que sai da boca, mas não do coração. É a música que é cantada como rotina, sem vida, sem paixão. É o louvor que virou obrigação e não expressão de gratidão. É a santidade que é fingida para agradar homens e esconder vergonhas. É a hipocrisia revestida de oração, de Bíblia na mão, de frequentador assíduo da igreja, mas sem transformação verdadeira. Você pode até estar se vendo nesse espelho desconfortável agora. Talvez seja você mesmo que está fingindo. Talvez seja alguém que você conhece. Mas uma coisa é certa. O fingimento espiritual destrói almas, paralisa ministérios, destrói famílias, apaga a chama da fé e, o pior, atrai maldição sobre quem pratica. Por trás de cada sorriso falso, de cada palavra vazia, há um grito silencioso do Espírito Santo se afastando. Deus não se deixa enganar. Aquele que conhece os corações está rejeitando o culto fingido, a adoração ensaiada, a fé que é só aparência. E se você não acordar para essa realidade, a igreja onde você está poderá se tornar um lugar onde Deus não habita mais. Você acha que é exagero? Que eu estou sendo duro demais? Espere para ver o que vem a seguir. Vamos mergulhar fundo nessa realidade que poucos ousam tocar e revelar o que realmente está acontecendo dentro das igrejas, por trás das cortinas do fingimento espiritual. Prepare-se, porque a verdade que vou contar pode abalar suas crenças, expor seus medos e confrontar sua fé de um jeito que você nunca imaginou. Não é hora de fugir da realidade, mas de encará-la, para que o Espírito Santo possa voltar a habitar no meio do seu povo. Não desvie o olhar agora. O jogo está começando e a sua alma está em jogo. A verdade é dura, mas necessária. Muitos dos que estão hoje sentados nos bancos da igreja, orando, cantando e até pregando, não passam de atores em um espetáculo sombrio. Eles vestem o personagem do crente, mas por dentro carregam feridas não curadas, pecados escondidos, dúvidas abafadas e corações endurecidos. Esse fingimento não é apenas uma mentira para os outros, mas uma traição a si mesmo e principalmente a Deus. Quantas vezes você já viu alguém subir ao altar, levantar as mãos com lágrimas nos olhos, e poucos minutos depois, aquela mesma pessoa age com rancor, julgamento e falsidade? Quantas vezes a voz se eleva em louvor, mas a alma está anestesiada, fria, distante? Essa duplicidade é o veneno que corrói a igreja, e o Espírito Santo não tolera isso. O Espírito Santo é santo,
não aceita barganhas nem fingimentos. Ele quer a verdade nua e crua. Ele quer o arrependimento genuíno, o coração aberto à entrega total. Quando encontra falsidade, ele se afasta, porque não é a aparência que sustenta o mover de Deus, mas a sinceridade do coração. E aqui está o problema. A igreja moderna, em sua maioria, se acostumou com o culto do espetáculo. Música alta, palmas, manifestações, mas tudo isso às vezes mais para impressionar homens do que para buscar a Deus de verdade. O fingimento espiritual cria um cenário, uma encenação perfeita, que esconde o vazio interior. Esse vazio é o que destrói o poder de Deus dentro da congregação. É como tentar acender uma fogueira com lenha molhada. Por mais que você tente, ela não vai queimar direito. O fogo do Espírito só arde onde há autenticidade, humildade e arrependimento verdadeiro. E a pior parte: muitas vezes, esse fingimento vem acompanhado de uma arrogância espiritual perigosa. Pessoas que se julgam melhores do que outras porque fazem tudo certo, mas que, no fundo, estão presas no orgulho, na hipocrisia e na alienação da própria alma. É um ciclo vicioso. Quanto mais fingem, mais se afastam da verdade. Quanto mais se afastam, mais precisam da máscara. Quanto mais a máscara cresce, mais o espírito se retira. Até que resta uma igreja cheia de gente vazia. Vazia do espírito, vazia da graça, vazia da verdadeira comunhão com Deus. Mas não precisa ser assim. Existe um caminho de volta. Deus quer restaurar, quer limpar essa sujeira, quer quebrar essa fachada de hipocrisia. Ele está chamando o seu povo para um avivamento sincero, um mover real, uma experiência genuína com o Espírito Santo. Se você sente que algo está errado, que a fé virou rotina e a oração virou formalidade, é hora de olhar para dentro e confrontar esse fingimento. Deus não quer o seu teatro, Ele quer o seu coração. E quando você entrega isso, o impossível começa a acontecer. Agora, você vai descobrir quais são os sinais que denunciam essa hipocrisia disfarçada de fé e como o Espírito Santo reage a isso dentro do culto e na vida pessoal. Fique atento, porque essa verdade pode mudar tudo para você e para a sua igreja. Você já reparou naquele ambiente onde as pessoas parecem estar ali, mas parecem ausentes? Onde a música toca, os cânticos são entoados, mas o coração está longe, a mente vaga em outras coisas. Esse é um dos sinais mais claros do fingimento espiritual. A presença física, mas a ausência espiritual. É como um corpo sem alma, um culto sem fogo, uma reunião sem poder. O Espírito Santo é vivo e quer uma resposta viva. Quando encontra um povo que apenas cumpre o ritual, que se limita a repetir palavras decoradas, ele se entristece e, mais do que isso, se afasta. Por isso, muitos cultos hoje são vazios, porque a presença real de Deus não está ali, só a aparência. Outro sinal evidente desse fingimento é a duplicidade de vida. A pessoa que chora no culto, mas vive uma vida escondida de pecado, que fala de santidade, mas age na mentira, no orgulho e na falsidade. Isso não é só uma contradição. É um grito de hipocrisia que afasta a glória de Deus e expulsa o Espírito Santo. E não pense que Deus não sabe. Ele vê o coração, sabe das intenções, conhece cada pensamento. A hipocrisia não engana o céu. O culto fingido, por mais que tenha a aparência de santidade, é uma afronta ao Deus verdadeiro e santo. Você já presenciou aquela pessoa que busca protagonismo na igreja? Que quer ser vista como o crente exemplar, mas que não tem humildade, que julga os outros e vive de aparências? Essa é a armadilha do fingimento. O orgulho se disfarça de santidade e o Espírito Santo não suporta isso. A consequência: um vazio espiritual profundo, um culto seco, uma igreja morta. O mover de Deus some porque o terreno onde Ele quer plantar a semente está duro e infértil, coberto por uma camada grossa de falsidade. Mas saiba, não é só dentro da igreja que o fingimento destrói. Na vida pessoal, ele destrói relacionamentos, fere famílias, alimenta o orgulho, a inveja e a mentira. A fé fingida não tem poder, não transforma, não liberta. Ela aprisiona e mata.
Se você quer ver Deus agir, é preciso acabar com essa farsa. É preciso despir a alma das máscaras, enfrentar a verdade nua e crua, abrir o coração para Deus sem reservas. Só assim o Espírito Santo volta a habitar, a mover, a operar milagres e transformações. Imagine um culto onde a unção simplesmente desaparece, onde as orações parecem ecoar no vazio, os louvores soam como uma música qualquer, e o poder de Deus parece ter tirado férias. Essa é a realidade de muitas igrejas hoje. E o culpado está dentro do próprio povo, o hábito venenoso do fingimento espiritual. Quando a hipocrisia domina, o Espírito Santo não se manifesta. Ele se recusa a habitar num ambiente onde a falsidade é regra, onde a máscara é mais verdadeira que o rosto. E o que sobra? Uma multidão vazia, cantando, pulando, mas espiritualmente mortos, presos numa armadilha invisível que impede o avivamento. O culto, que deveria ser o lugar mais sagrado da terra, vira um teatro de fantoches, onde cada um finge a santidade e a fé que não sente. Essa encenação sufoca o mover de Deus, impede a manifestação dos dons espirituais e cancela milagres. Mas por que isso acontece? Porque o fingimento gera uma barreira espiritual, um muro invisível que separa o homem do céu. E mais, cria um terreno fértil para o diabo agir, pois onde o espírito se afasta, as trevas avançam sem resistência. Pior ainda, essa máscara espiritual se torna um ciclo vicioso. A pessoa finge tanto que começa a acreditar na própria mentira. A falsa santidade vira cárcere, uma prisão que a impede de crescer, de ser verdadeiramente liberta e transformada. E o efeito é devastador. Igrejas inteiras vivem esse luto silencioso, fervor que se apaga, vida espiritual que murcha, relacionamentos que se quebram, ministérios que naufragam. Tudo porque o povo esqueceu que Deus exige sinceridade, entrega verdadeira, não fingimento. E o que Deus quer? Ele quer um povo autêntico, despido de máscaras, humilde para reconhecer suas falhas, quebrantado para buscar a transformação real. Ele quer corações transparentes, que não temam mostrar suas dores e fraquezas. Só assim o Espírito Santo pode voltar a se manifestar em poder, curar, libertar e avivar a igreja. Só assim o culto deixa de ser uma peça teatral e volta a ser um encontro vivo com Deus. Não são poucas as histórias que mostram o estrago causado pelo fingimento espiritual dentro das igrejas. Pessoas que parecem servir a Deus, mas por trás das portas fechadas, vivem em conflito, mentira e frieza. Famílias destruídas, ministérios que murcham, vidas que desabam, tudo porque a fé virou fachada e o Espírito Santo foi expulso pela hipocrisia. Conheço casos, e talvez você conheça também, de líderes que pregam santidade, mas vivem em segredo um estilo de vida que contradiz tudo o que dizem. São mestres do fingimento, manipuladores que usam a máscara da fé para esconder suas falhas, enquanto drenam a energia espiritual de suas congregações. Há também os irmãos e irmãs que se agarram a rituais, que frequentam toda reunião, mas que no íntimo estão mortos espiritualmente. Eles cantam, oram, oferecem seu dízimo, mas não experimentam a paz, o poder nem a transformação prometidos pela palavra. Essa é a maldição do fingimento espiritual. Ela aprisiona a alma e paralisa a igreja. E o pior é que quando o Espírito Santo se retira, o vazio é preenchido por frieza, orgulho, fofoca e divisões que destroem o corpo de Cristo. Mas Deus não abandonou o seu povo. Ele chama hoje, neste exato momento, para um arrependimento sincero, para que a máscara caia, para que o coração se abra, para que a hipocrisia dê lugar à autenticidade. É possível reverter esse quadro sombrio. É possível que o Espírito Santo volte a habitar em nossos cultos e em nossas vidas, trazendo renovo, poder e salvação verdadeira. Mas isso só começa quando paramos de fingir e começamos a buscar a Deus com honestidade e humildade. Chegou a hora da verdade prática. Se você quer que o Espírito Santo volte a habitar no meio do seu culto, na sua vida, na sua igreja, precisa agir, e agir agora. Fingimento não combina com poder nem com avivamento.
A transformação começa quando você decide romper com a mentira que veste. Primeiro passo: reconheça sua condição. Não adianta tentar esconder para si mesmo ou para os outros que algo está errado. Seja brutalmente honesto com seu coração. Pergunte-se: estou vivendo uma fé real ou apenas um teatro espiritual? Só quem admite o problema pode começar a curar. Segundo passo: arrependa-se de verdade. Arrependimento não é só dizer "me perdoa". É uma mudança profunda de atitude, um renascimento interno que derruba o orgulho e a máscara. É entregar suas fraquezas, seus pecados e sua hipocrisia a Deus, para que Ele limpe e restaure. Terceiro passo: busque intimidade real com o Espírito Santo. Saia do modo automático. Não basta frequentar cultos, é preciso estar presente de corpo, alma e espírito. Ore sem fingimento, leia a palavra sem pressa, clame por fogo e poder, não para se exibir, mas para ser quebrantado e transformado. Quarto passo: exija a mesma sinceridade da sua igreja. Não permita que o teatro espiritual continue. Incentive a transparência, o arrependimento coletivo, a busca verdadeira por Deus. Só assim, o corpo de Cristo volta a respirar vida, quebrar correntes e se mover em unidade. Quinto passo: prepare-se para enfrentar oposição. Fingidores, hipócritas e até você mesmo vão resistir. O inimigo não quer que esse ciclo se quebre, mas lembre-se, a libertação só vem com luta e fé firme, e Deus honra os que buscam a verdade com coragem. Romper com o fingimento espiritual não é fácil. É um processo doloroso, mas absolutamente necessário, porque só na verdade o Espírito Santo encontra espaço para operar, para curar, para renovar. Se você está disposto a fazer essa caminhada, prepare-se para experimentar um avivamento pessoal e coletivo que vai sacudir sua alma e sua igreja. O tempo do teatro acabou. Chegou a hora do mover real de Deus. Você precisa entender o peso do que está acontecendo quando o fingimento espiritual domina uma vida ou uma igreja. Não se trata apenas de um problema interno ou de uma questão de sentimento. É uma questão de salvação, de destino eterno. A hipocrisia espiritual pode levar almas para longe de Deus, e isso tem um preço altíssimo. Quando o Espírito Santo se afasta, as portas da maldição se abrem. O que deveria ser lugar de bênção se torna terreno fértil para o inimigo agir com poder. Pessoas adoecem, famílias se quebram, ministérios se corrompem, a fé se perde e, o pior, muitos podem se perder para sempre porque nunca encontraram um caminho real para Deus. O fingimento cria uma barreira entre você e a graça divina. Você pode até frequentar a igreja, dizer que é cristão, mas se vive uma vida dupla, o caminho que escolheu é perigoso demais. A Bíblia é clara. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, mas o que pratica a hipocrisia está longe da salvação. E isso não é teoria. É realidade para muitos que estão nesse momento vivendo na sombra da mentira espiritual. Fingir fé é como construir uma casa na areia. Ela parece sólida, mas a qualquer tempestade, ela desaba. Mas aqui está a esperança. Deus é misericordioso e quer salvar, restaurar e libertar. Ele chama você para sair dessa cilada, para abandonar a máscara e viver a fé verdadeira, cheia do poder do Espírito. Mas a decisão tem que ser sua, agora, neste momento. Se você fechar os olhos para essa verdade, vai continuar nesse ciclo de morte espiritual. Se abrir o coração, poderá experimentar a vida abundante que Jesus prometeu, uma vida marcada por poder, presença e transformação. Chegamos ao ponto crucial. Você está diante de uma encruzilhada espiritual, onde sua decisão pode mudar tudo, para o bem ou para o mal. O hábito do fingimento espiritual está roubando vidas, apagando a presença de Deus e condenando almas à escuridão. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, estende a mão para você agora mesmo. Não espere até que seja tarde demais. Não deixe que o orgulho, o medo ou a falsa segurança te mantenham preso nessa prisão de aparência.
O verdadeiro culto começa quando você tira a máscara, desarma o fingimento e se entrega por completo ao Senhor, com sinceridade, humildade e fé. Hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o momento de dizer basta ao teatro, à hipocrisia, ao vazio espiritual. De abraçar a verdade, a graça e o poder do Espírito Santo que deseja habitar em você, renovar sua vida e transformar sua igreja em um lugar onde Deus se move com poder. Lembre-se, não existe fingimento que resista ao fogo do Espírito. Ele purifica, destrói máscaras e restaura corações quebrantados. Ele quer fazer isso com você, mas precisa que você dê o primeiro passo, o passo da coragem e da honestidade. Não finja mais. Seja real, seja inteiro, seja aquele que permite que o Espírito Santo viva plenamente em sua vida. E se hoje você fez essa escolha, saiba que o mover de Deus está começando. A luta será real, o caminho desafiador, mas a vitória já está garantida para quem busca a verdade com todo o coração. Não adie mais. O chamado está feito. Responda com coragem e prepare-se para ver sua fé, sua vida e sua igreja transformadas como nunca antes. Deus espera por você, sem máscaras, sem fingimento. Apenas você e Ele, em comunhão verdadeira.